Lucas 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobreviveram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro servo, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: O que farei eu? Mandarei o meu filho amado? Talvez vendo-o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Quem lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles disseram: Não seja assim. Mas este, olhando para eles, disse: É isto, pois, que está escrito: A pedra que os edificadores reprovarão, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e diretamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E estendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que tu me tentas? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus, o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem hão de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, dissestes bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi disse no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes,
que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largorações, estes receberão maior condenação. E olhando ele, Lucas 21, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequeninas moedas. E disse-lhe, em verdade vos digo, que lançou mais do que todas estas pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, de sua pobreza, deu todo o sustento que ela tinha. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede, que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mal de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todo quanto se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa de meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas das criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações será levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então vi o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis que vós mesmos, vendo-as que perto está, já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E de todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Lucas 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamadas de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço.
Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entraste na cidade, entre levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e preparavam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 discípulos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu tudo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento de meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como servo. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que o serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa em meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá seu cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe.
E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que tinham Jesus zombavam dele, feriam e vendavam-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é o que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E eles lhe disse: Vós dizeis que eu sou? Então disseram: De que mais testemunhas necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humilde vieste, destes a terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, é maravilhoso para mim. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. O silêncio respondo, resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É o que me faz crescer. Eu vivo pela e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pai amado, graças te damos, meu Pai, por mais um final de tarde, por mais um chegar de noite. Venhamos agora botar no teu altar, meu Pai, nossa vida em todas as áreas, o nosso telhado de vidro e os nossos pedidos materiais, nossos pedidos pessoais, meu Pai. Que possamos, meu Pai, estar consertando, Senhor, todos os nossos telhados de vidro, cada telha que quebrou, meu Pai, cada erro que cometemos, cada pecado, cada mandamento, cada lei tua, meu Pai, que infringimos e que fizemos de errado, meu Pai, que possamos estar nos consertando contigo, nos achegando a Ti, meu Pai, para que possamos estar consertando e trocando todas as telhas de vidro, meu Pai, que estão quebradas. Venho te pedindo por nossas vidas em todas as áreas, nossa vida conjugal, nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida intelectual, nossa vida estudantil, nossa vida profissional, nossa vida de diversão, meu Pai, que possamos estar em todas elas cumprindo a Tua vontade que o Senhor tem para cada área de nossa vida, nós possamos estar cumprindo, meu Pai, com o Teu desejo, que possamos estar servindo, meu Pai, em cada área nós possamos estar servindo a Ti com espírito e verdade, meu Pai, que possamos em cada dessas áreas levar a palavra para cada pessoa, meu Pai. E também te peço pelos pedidos pessoais de cada uma tem um desejo em seu coração, meu Pai, que o Senhor possa estar olhando e dando iluminação, meu Pai, para que esse pedido que nós temos, meu Pai, que se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar dando iluminação para nós sabermos se é uma coisa Tua ou se é uma coisa do inimigo, meu Pai, que possamos estar nos achegando para que o Senhor nos dê essa iluminação, esse discernimento, meu Pai, para saber cada pedido pessoal nosso, que nós possamos saber se é realmente da Tua vontade. Eu te entrego o resto da noite nas Tuas mãos, que o Senhor bote Teus anjos de espada e de fogo na porta da frente, na porta de trás, nas janelas, no telhado, em cada canto de cada parede ao redor da casa, nos protegendo de animal peçonhentos e de pessoas maldosas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.